porque a Bica é uma personalidade, é uma extensão da minha personalidade. Então, basicamente, o que eu penso é o que ela pensa. Ou o que ela pensa é o que eu penso, né? E a Madalena é mais simples, porque a Madalena tá sempre ou com sono ou com fome, ou não tá entendendo a situação. Como vai, Léo? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. É um prazer estar falando com você. Estou falando com o Leonardo Bagarolo, responsável pelo Madabica, que é um fenômeno na internet do Brasil. Hoje é top 3 em pets, top 3 em revelação de humor e ficou em 5º lugar entre os TikTokers do ano. O que é impressionante se pensarmos que há 2 anos atrás não existia o canal e está competindo com todo mundo, né? Todas as personalidades, todo mundo está no TikTok. E isso é devido principalmente ao trabalho do Leonardo, que tem algumas características interessantes que a gente vai falar um pouco. E para começar, eu vou pedir para você, Leonardo, falar um pouquinho para a gente. Conta aí como é que você chegou até aqui. Como é que foi do Leonardo, que era um executivo, até o Leonardo, digital influencer. Claro. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Também para mim é uma surpresa, porque não foi nada planejado. Eu vou contar um pouquinho dessa história recente aí de 2 anos, mas nada disso eu consegui prever lá atrás. Eu comecei de uma forma bem despretensiosa os canais. Na verdade, eu tenho a Madalena, né, que é uma bulldog inglesa, ela tem 3 anos. E a Bica, que é uma pincher, ela tem 7 anos. E quando a Madalena entrou nas nossas vidas, né, eu fiz um perfil para ela, um perfil no Instagram, chamava Madalena The Bulldog. E eu vi alguns perfis de pet na época, e bem diferente do que tem hoje. Eram fotos bem ambientadas, bonitas, mostrando marcas de ração, coleira, brinquedos. E a gente pensou, né, por que não fazer um perfil para Madalena para ver se a gente consegue algum brinquedo de graça, alguma coleira de graça, ração, pra gente não precisar pagar por isso. E foi assim, de uma forma sem realmente pensar no que iria se tornar, a gente criou o perfil. E a Bica sempre, eu fiz uma voz para ela aqui em casa, é uma voz de infância, né, que eu sempre faço para objetos pequenos, para coisas pequenas, animais pequenos, é uma voz que eu sempre fiz. E fazia para Bica imitando como se ela tivesse uma personalidade, como se ela tivesse uma voz, como se ela fosse um ser humaninho ali preso num corpo de pincher. E ela aparecia muito nos stories. Eu gravava normalmente à noite, porque eu trabalhava, não tinha pandemia ainda. Era bem próximo do início da pandemia, mas eu ficava o dia inteiro no escritório e quando voltava eu fazia esses conteúdos, que era coisa bem esporádica também. E ela começou a ganhar certo destaque, as pessoas começaram a gostar da forma que a gente fazia, contando essa história das duas, né, essas aventuras que elas tinham em casa. E daí a gente mudou o nome do perfil para Madabica, trazendo a Bica como personagem, se tornou o personagem principal. E a Madalena não tinha voz na época, era sempre por legenda, mas sempre estava envolvida nas histórias. E a gente tinha um ritmo diferente. A gente fazia vídeos. A gente não é muito da foto, das coisas bonitas. Elas não são muito organizadas, é muito difícil fazer elas parar quieta para tirar uma foto. No parque é um caos quando a Bica vai. Então, assim, era muito difícil a gente seguir o ritmo do que os outros pet influencers faziam na época. Então, a gente colocou o nosso ritmo, né? São os vídeos. A gente sempre fez vídeo. A gente usava muito vídeos longos, normalmente de piadas, deu interagindo com elas. Então, assim, era como se elas tivessem voz mesmo, uma vida e um pensamento igual seres humanos. Isso começou a ganhar bastante relevância, principalmente com 2 acontecimentos que foram bem importantes para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje, que foi a pandemia, que fez com que as pessoas ficassem em casa, consumissem muito conteúdo, e eu também fiquei em casa, então eu pude produzir mais conteúdo e acompanhar a rotina delas. E também o início do TikTok aqui no Brasil, que é justamente de vídeos curtos. Ele é uma rede de vídeos em que a gente teve muita aderência com a plataforma e isso fez com que a gente ganhasse muita visibilidade e a partir dali a gente começou a ganhar relevância também nos outros perfis. E dali para frente começou a se tornar algo muito mais profissional do que simplesmente um vídeo ou outro nos stories para as pessoas verem o que elas estão fazendo, como é que elas dormem, como é que elas comem. Acabou se tornando algo obrigatório na nossa rotina até chegar aqui hoje. Então, mas eu vou contando mais um pouquinho para vocês sobre os processos. Mas basicamente foi isso, não foi nada planejado e eu não consegui imaginar que ia tomar tal proporção. Não, legal. Agora, é interessante entender o seguinte, porque todo mundo pode fazer uma página sobre pets e existem várias páginas. Só que algumas no Brasil têm se destacado muito, né? Por exemplo, os 3 finalistas do IBEST são todos já famosos na área, né? Vocês, o Budan e o Malcolm. Os 3 são ótimos casos, né? Aliás, uma disputa excepcional aí para saber quem vai ser o melhor. Todos merecem, né? Todos são
muito bons. Mas muita gente tentou e vocês conseguiram. Então, alguma coisa vocês fizeram de muito bom. Você tem uma experiência, que eu entendi, com teatro, não sei se com cinema, mas é fato que você consegue contar uma história e usar câmera, usar visões, né, que, de certa forma, acrescentam, né, algo, qualidade ao seu conteúdo. Como é que é isso? São dois fatores importantes, Marcos. Primeiro, eu realmente tenho uma formação acadêmica de comunicação social com habilitação em cinema, principalmente a parte de edição de vídeo, esse tempo, a dublagem, você saber fazer o corte na hora certa. Eu tenho uma graduação, uma formação acadêmica que me permite fazer isso com mais facilidade, né? Entender com mais facilidade como que a pessoa assistindo vai absorver bem aquele conteúdo. Eu também fiz teatro, boa parte da minha infância e adolescência também, então eu tenho bastante facilidade de interagir com o público, atrás das câmeras, enfim. Então isso também facilita bastante para que eu não tenha muitos bloqueios, né? Que eu possa testar, errar bastante e começar a acertar. E aí que entra o segundo ponto, né? Que é você ouvir o seu público e entender o que você está fazendo, se está correto e se você deve seguir aquele caminho. Porque você produz uma quantidade imensa de conteúdo e você tem que ficar atento se aquele conteúdo está aderente também ao que as pessoas querem ver. Então é importante você... Se eu pego um vídeo antigo nosso, é muito engraçado, porque parece que foi há 100 anos atrás e foi, sei lá, há 2 anos atrás, e tem uma diferença muito gritante. Claro, teve evolução de tecnologia, de rede social, mudou o estilo também, mas o público, as pessoas que seguem, elas também foram dosando aquilo que fazia sentido, aquilo que funcionava, qual que era o tipo de linguagem que a gente ia utilizar. A gente usava palavrão, palavras de baixo calão na época, mas porque quem seguia a gente eram as pessoas do trabalho, eram os meus amigos de escola, e de repente milhares de crianças começaram a seguir a gente teve que se adequar àquilo, porque senão a gente ia ficar perdido no passado e não ia conseguir sair do lugar. Então, foi importante também para a gente olhar para quem são os nossos seguidores, e quem são os novos seguidores, quem que está chegando também, e entender o que tipo de conteúdo que eles querem consumir. Então, realmente, a minha formação em cinema, que é um hobby que eu tenho hoje, falo muito isso no meu canal sobre filmes, me ajudou muito, porque edição é algo que eu gosto de fazer, mas vocês podem ver que não tem algo muito bem elaborado. São coisas simples, né? A gente não perde muito tempo com isso, até porque a gente tem um volume muito alto de produção de vídeo. Então a gente precisa simplificar cada vez mais essa produção para poder gerar mais conteúdo e também você ter o termômetro, que é o público, e eles que vão ditar também a regra do jogo. Então, nesse processo, teve qual foi o momento? Porque, como você falou, parece 100 anos, mas foi só 2 anos. E há 2 anos atrás, você era um executivo. E você fazia isso. Aí começou a pandemia. Qual foi o momento que você olhou, assim, o que aconteceu? Qual foi um vídeo que viralizou? Alguma coisa que você olhou e falou, nossa, isso aqui é sério, acho que eu tenho que sair de onde eu estou e focar nessa história. É um processo que a gente tem que viver cada situação. Não teve um vídeo viral que fez eu tomar essa decisão. Foi algo que a gente foi realmente construindo e começou a ficar sério, porque assim, quando você tem uma página na internet e você começa do zero, você não tem um histórico que você possa levar em consideração, a gente realmente começou do zero, você vai tendo alguns processos. Por exemplo, a gente começa a receber contatos de marcas que querem mandar um produto pra gente testar e expor na internet, e a gente ganha aquele produto de graça. Posteriormente, as marcas começam a se interessar em comprar um espaço no nosso perfil. Eu quero comprar um espaço na descrição da sua página. Ou eu quero que você faça uma chamada nos stories. Ou eu quero que você faça um vídeo para mim no TikTok. E quanto que você cobra por isso? A primeira vez que veio essa pergunta para mim, eu não fazia ideia de quanto que eu podia cobrar. Nem sabia que eu podia cobrar por isso. Então aí as coisas começam a tomar outra proporção. E depois, o próximo passo é você sair na rua e a pessoa te conhecer. Você é aquele que tem aquela cachorrinha. E aquilo começa... Nossa, gente. Então, assim, olha como as coisas elas são degrau por degrau até chegar onde chegou. E daí, marcas fora do ramo pet começaram a procurar a gente. Marcas que não tem nada a ver com pet e querem simplesmente a nossa audiência, que é aquele público, que é aquele atingimento dos nossos perfis. Isso acende um outro alerta pra gente, né? A gente não é uma página de cuidados especiais com o seu pet. A gente é uma página que tem o pet como protagonista, mas ela tem a sua influência, seja ela em pets, ou com as crianças, ou com os adultos, enfim, a marca que vai identificar aonde que ela vai querer inserir o produto dela ali dentro. E isso começa a fazer você se questionar, porque eu tinha uma carreira muito interessante na empresa que eu trabalhava, eu entrei como trainee, então eu construí carreira lá dentro. Eu trabalhava como gerente lá quando encerrei o meu contrato na empresa. Então, assim, eu tinha uma carreira lá dentro, eu tinha que tomar uma decisão, né? Ou eu focava
no meu trabalho, com carteira assinada, ou eu partia para um mundo completamente novo que eu estava descobrindo, que eu sabia que tinha milhares de oportunidades, mas que ainda para mim era extremamente novo, eu não sabia como lidar com tudo aquilo. E o que me deu muita segurança também foi encontrar uma agência para que eu pudesse tomar essa decisão, né? Que é o caso da Play 9. Eu só tomei a decisão realmente depois que eu entrei na Play 9, porque eles fazem assessoria de imprensa, eles fazem a nossa parte comercial, eles que fazem a nossa curadoria de conteúdo também. Eu precisava dessa segurança para não sair do meu emprego e falar, pronto, agora eu tô sozinho, tô só eu, porque aqui eu que faço tudo, eu que edito, eu que filmo, eu que posto. Só que a parte profissional disso, né? E a parte de carreira nas redes sociais, como que eu vou entender? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu até tomei a decisão bem antes do que eu imaginava que eu fosse tomar. Eu imaginei que fosse nesse semestre que eu iria tomar essa decisão, mas eu tomei no semestre passado, foi até antes. E também tem a questão financeira, né? Porque os valores de publicidade, de rentabilidade, eles são outros, completamente diferentes. Quanto mais atenção você dá para isso, mais você vai ter um retorno para isso financeiro. Muito bem, tem várias perguntas a partir disso que você falou, muito interessante. A primeira é sobre a Play 9. A Play 9 é uma das maiores agências do Brasil, né, para quem não conhece ainda, e inclusive é finalista do IBEST, né, está na final de agência do ano. Esse trabalho que eu estou falando eu acho bem interessante, porque justamente tem uma série de grandes potenciais influenciadores, né, já são influenciadores, mas são potenciais empresas de mídia, empresas de comunicação, empresas de venda, né, e ela consegue ajudar a transformar esse influenciador numa empresa como esse perfil. Como é que é o trabalho da Play 9? Como é que está sendo com você? Antes de entrar na Play 9, eu bati na porta algumas vezes, viu? Por ser uma empresa tão importante, eu queria muito estar lá dentro. Porque quando você ganha certo destaque na internet, vem 1 milhão de agências querendo te agenciar, que são só agências mesmo, simples, comerciais, que vão fazer a parte comercial para você, vão negociar com marca, vão ficar com uma porcentagem, você vai postar o seu conteúdo e acabou. É essa a interação que você tem com a maioria dessas agências. E eu não queria isso. A gente recebeu várias propostas, mas não era o que eu queria. Eu precisava mesmo de algo que me desse segurança de seguir uma carreira como influenciador, como blogueiro, como criador de conteúdo nas redes sociais. Então, bati algumas vezes na porta da Play 9, sim. Consegui falar com eles algumas vezes, até que eles viram um potencial, tanto que a gente foi o único, né? Agora tem outros também que vão entrar nesse ramo, né? Mas foi o primeiro que começou como pet, como os atores principais. Então, fiquei muito feliz também. Eles ficaram muito felizes de ver o potencial e ver tudo que a gente está construindo até hoje. E isso ajuda muito, principalmente porque as redes sociais são algo novo. Minha formação em cinema é cinema e não em mídias. Então, eu entendia daquilo que você mais ou menos uma mídia offline, vamos dizer assim, né? As mídias online hoje são algo em mutação, que todo dia surge algo novo. Então, como que eu acompanho isso? Como que eu me comunico com a imprensa? Como que eu me comunico com a marca? Como eu me comunico com o público? Como eu ajusto o meu conteúdo? E eles trazem isso, esse portfólio completo, que ajudam você a construir uma imagem, a construir uma carreira em algo que está sempre em mutação. Eu não posso estacionar, eu não posso ser o mesmo que eu era mês passado, e eu já tenho que prever mês que vem como é que vai ser o nosso conteúdo, aonde que eu vou mirar, quem são as marcas que estão chegando, ajustar o meu tom também, claro. O conteúdo ele é meu, a ideia ele é minha, mas eu preciso ter toda essa bagagem como agência deles para poder estruturar algo que vai se perpetuar. Legal, então você está falando que não é só no comercial, eles também ajudam do produto. Sim, o comercial é uma das pontas, né? Eu não posso só negociar com marcas, eu não posso só ter uma inteligência de uma pessoa que vai conversar com uma marca ou fazer uma prospecção ou conversar com uma marca que vai chegar até a gente, né? Eu preciso saber por que eu vou sair em tal jornal, por que eu vou aparecer em tal programa de TV, o que eu vou fazer, por exemplo, uma curadoria de conteúdo para o Instagram, o que eu vou fazer para os stories para atrair mais público, o que eu faço no Reels para poder ter mais salvamento naquele Reels. Como que eu faço um vídeo no TikTok que ele vai viralizar com mais facilidade, né? Não é só a gente consumir conteúdo, ficar de olho em trends,
A gente tem um processo que ele é bem trabalhoso, ele é maçante em alguns casos, mas o resultado ele acaba sendo muito mais assertivo. Muito bom. É engraçado que você está quase pedindo desculpa por não fazer tudo. Acho que você já faz muito mais do que o normal, né? Hoje você faz o que dentro do processo de criação e produção? Hoje eu que filmo, eu que edito, dublo, ponho voz, posto, interajo nas redes sociais. Toda a parte criativa ali dentro das redes sociais sou eu que faço. E daí quando tem, por exemplo, uma publicidade, uma ação comercial, a Play9 ela entra para facilitar esse processo de não somente eu pegar qual que é o briefing do conteúdo, falar com a marca, entender se aquilo funciona ou não no nosso canal, o horário de postagem, legenda, como que eu vou me comunicar naquele momento. Então, eles entram nesse bolo no momento que tá conversando com a marca, mas toda a parte de produção, a parte prática, a gente que faz aqui em casa. Legal. Isso inclui também roteiro, é claro. Sim. É tudo, né? E eu soube que o volume é grande. Vocês estão fazendo 200 a 250 vídeos por mês, é isso? Porque a gente tem várias redes sociais, Instagram, TikTok, Kuai, YouTube. Cada rede você tem uma comunicação diferente, né? Você não pode... Claro, você pode sim criar um conteúdo e colocar em todas as redes sociais. A gente faz isso com muita frequência, a maioria faz isso. Mas algumas vezes você tem que seguir um conteúdo direcionado para aquele canal. Então, o YouTube, eu não posso só fazer vídeos curtos, eu tenho que fazer vídeos maiores que as outras plataformas não comportam. O TikTok, eu tenho que seguir as tendências do TikTok, porque ali dentro elas são muito mais virais. O Instagram está criando ferramentas novas. Como eu aproveito aquelas ferramentas com o conteúdo que já tem lá dentro? Então, eu preciso me comunicar também, dependendo da idade, dependendo de ser mais homem, ser mais mulher, ser mais criança, para cada rede social, para eu não falar a mesma coisa em tudo, porque senão não faz sentido você só me seguir em uma rede social. É muito mais fácil você me seguir só numa rede social, porque ali eu tô colocando tudo que eu tenho. Eu não posso queimar todo o meu cartucho também numa rede social apenas, né? Eu preciso gerar interesse no meu público para saber, poxa vida, eu sigo eles no Instagram, mas o que eles fazem no YouTube de diferente? O que eu vou encontrar lá de diferente? Então, por isso que o volume ele é muito alto. E isso, esses de 200 a 250 vídeos por mês, a gente nem conta os stories, né? Porque os stories são algo que a gente não tem planejamento nenhum, sai na hora, a gente conversa ali, abre uma caixinha de perguntas, tudo. Mas eu tô considerando também nossos perfis, né? Que é o da Madai Bica, tem o da Lola, que é a nossa gata, que foi um perfil que a gente abriu esse ano também, e os meus perfis também. Então, considerando todas essas redes e todos esses perfis, a gente faz uma média aí de 250 vídeos por mês. Sem contar os stories. Eu estou intrigado aqui, como é que é essa produção ainda, que é muito vídeo, né? E muito vídeo. Como é que é o seu processo? Você acorda, vai para um lugar, senta, fica pensando, como é que é isso? Mais ou menos, porque minha cabeça está sempre funcionando, né? Sempre pensando. Eu costumo fazer um conteúdo e já postar. Eu não tenho quase nada para postar amanhã, por exemplo. Tudo que eu faço é na hora. Se você ver um vídeo meu postado agora, eu pensei há 5 minutos atrás. Eu tenho alguns vídeos que eu deixo, algumas ideias que eu deixo reservadas, de vídeos que eu me inspiro, principalmente as tendências. Eu consumo muita tendência, principalmente no TikTok, que é uma plataforma que ele traz com muito mais rapidez e ele viraliza muito mais rápido. Então ali tem muita tendência. Eu costumo salvar muitos vídeos para me inspirar depois e fazer um conteúdo inspirado naquilo. Eu faço vídeos do nosso cotidiano, então às vezes acontece alguma coisa engraçada aqui, eu vou lá e faço. Acontece alguma coisa engraçada com a minha família, eu vou lá e reproduzo. Minha mãe manda uma mensagem engraçada para mim, eu pego aquilo como ideia. Tudo pode ser uma ideia. Qualquer coisa que aconteça pode ser uma ideia. Coisas atuais que estão acontecendo na mídia, no Twitter, tem muita informação que é atual, então eu tenho que pegar o máximo de informação possível para eu poder fazer um vídeo, para eu poder fazer vários vídeos, na verdade. Só que eu tenho várias fontes de inspiração, seja tendência, seja minha própria rotina, seja elas mesmo que fazem coisas que até eu duvido às vezes do que elas fazem aqui dentro. Eu preciso colocar, como que eu vou mostrar isso, né? Vou lá fazer um vídeo, e daí eu preciso sim criar um roteiro, eu preciso filmar, aí depois eu dublo. Normalmente fora dos stories eu faço o vídeo para depois dublar. Aí escolho uma música que se encaixa bem, se é uma música mais engraçada, se é uma música que eu quero forçar um sentimento, e depois o resultado final eu começo a distribuir aí para as redes sociais. Mas, de verdade, eu tenho pouco planejamento. O máximo de planejamento que eu tenho é um semanal, fora a publicidade. Na semana, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer. Agora, o vídeo que eu vou postar no dia, ele sai basicamente 10 minutos antes de eu postar. Léo, um ponto interessante. A minha impressão é que você hoje é um Tom e Jerry do mundo moderno, né? Onde você tem... antigamente você tinha os animais do cartoon, agora você tem os animais de verdade, pessoas de verdade, quer dizer, tudo pode acontecer. E mesmo imaginar que as pessoas se sentem também como donas, né? Como também donas do pet, né? Você concorda com isso?
É justamente isso. Depende da rede social, a idade da pessoa ela vai aumentando, né? A gente sabe que algumas redes sociais a pessoa ela é tão pequena ainda, tem uma idade inferior ao que a rede social permite, então com certeza ela está interagindo com você de uma conta dos pais ou que seja supervisionado por eles. Mas eu imagino que boa parte as crianças apresentam para os pais, isso principalmente no TikTok, no YouTube, que ele é muito mais jovem e infantil, e o Instagram, ele tem uma pegada muito mais adulta, né? Mais adolescente e adulto. Então ali são os pais, ali são os adultos que estão interagindo, que se identificam com aquele conteúdo. E é engraçado porque as pessoas, elas acompanham como personagens mesmo. Como você disse, o Tom e Jerry, você conhece. Se você fosse na casa de alguém, aqueles personagens existissem, você sabia tudo que eles fazem, quem corre atrás de quem, qual que é o comportamento de um, comportamento de outro, quem que fica macetado, quem que toma sempre a pancada. E aqui é a mesma coisa. Quando as pessoas encontram a gente na rua e eu tô com elas imaginam que elas já conhecem, né? Como se elas já conhecessem. Porque as nossas redes sociais são um livro aberto, elas acompanham toda a nossa rotina, então elas realmente sabem o que elas fazem, quais são os costumes, quais são as características, o que cada um gosta de fazer, quem é mais bravo, quem é mais sossegado. Então, causa essa impressão de proximidade, de que eu vejo tanto aquilo que faz parte da minha família também aquilo. Então, é muito engraçado isso. Eu já tive algumas experiências com alguns influenciadores que eu conhecia na internet, ou, sei lá, pessoas famosas que eu só via na televisão, e quando você vê a pessoa a primeira vez na rua, claro, te causa aquele espanto, mas você fala, putz, eu já conheço essa pessoa, né? Parece que ela é uma amiga minha, né? Então, é bem engraçado. Eu gosto bastante, eu adoro quando eles abordam, quando eles conversam com a gente, sabem quem é a gente, falam coisas que a gente fazia que nem a gente lembra mais. É o tipo de seguidor, de fã que a gente gosta de ter próximo, né? Então, eu amo isso, eu adoro isso. Então, eu já saio sabendo que se eu tô com elas, a possibilidade ela é 100%, em qualquer lugar que a gente for. A gente mora em São Paulo, a cidade é imensa, então as possibilidades são várias. Ainda quando eu vou pro interior, para onde minha mãe mora, parece que é o circo que tá chegando na cidade, porque ela avisa todo mundo e todo mundo sabe que a gente tá lá. Mas aqui em São Paulo, sempre que a gente vai num shopping, a gente vai numa loja, a gente tá na rua, eles reconhecem, porque eles assimilam muito. É um bulldog e um pincher, né? Então você lembra, mesmo que você não seja um seguidor, que você acompanha todos os dias, você já viu um vídeo daquele. Então você conhece, você assimila. Então isso é muito legal. Isso é algo que é um dos maiores prazeres hoje que eu tenho, é ser reconhecido por um trabalho que a gente faz que tem o mínimo de contato físico, né? Léo, legal. Então, para entender um pouco mais aqui, como é que é hoje a monetização dos seus canais, né? Onde que você ganha dinheiro nas várias coisas que você está fazendo e também aonde que você acha que vai ser o maior fonte de rendimento no futuro? Ótimo. Hoje a gente tem algumas formas de se rentabilizar, né? A gente tem o YouTube, que ele rentabiliza os vídeos por visualização, né? Então, dependendo do tempo de duração do vídeo, número de pessoas que assistem, a sua rentabilidade aumenta. E o YouTube te paga em dólar. Então, com o dólar no valor que está hoje, ele é muito positivo você investir no YouTube, né? Não é à toa que os grandes YouTubers hoje são milionários porque eles investem numa plataforma que te dá um retorno financeiro muito positivo. Ainda mais numa moeda que está super valorizada hoje em dia. Então, ali é uma plataforma que você não precisa necessariamente de uma publicidade. Quem faz a publicidade é o próprio YouTube, ele que impulsiona a publicidade dentro dos seus vídeos. Então, quanto mais vídeos você fizer, quanto maior for o vídeo, mais visualização, mais você consegue se destacar ali dentro também e ter um valor de um retorno financeiro. Uma boa e talvez a maior fonte de renda hoje é a publicidade, são as operações comerciais que a gente faz. E, claro, a gente tem as ações comerciais que são pontuais, de um lançamento específico, ou para chamar o público para um site, ou para um perfil, para falar de uma plataforma, enfim. A gente tem essas que são pontuais, mas as que realmente são duradouras, 6 meses, 1 ano, são as parcerias que a gente costuma dar mais valor, porque ali sim a gente consegue contar uma história, né? A gente não gosta de fazer publicidade por fazer publicidade. Olha, tá aqui esse produto, comprem, ele é legal. Isso não é interessante. Eu não gosto de consumir publicidade, então imagina como que eu vou fazer um conteúdo para as pessoas consumirem. Então tem que ser um negócio super natural e algo que faça sentido no nosso dia a dia, que esteja no nosso dia a dia, que a gente seja consumidor, para a gente também não se comprometer com o nosso público. A gente não pode vender um negócio que a gente não acredita. Então, os nossos parceiros comerciais, eles costumam ser mais duradouros,
E isso é bom financeiramente, isso é bom para a marca e é bom para quem também está consumindo isso. E também a gente tem outras formas de se monetizar, que são as novas plataformas que estão chegando no mercado, sejam plataformas ou ferramentas dessas plataformas, uma nova rede social, que sempre que eles chegam no mercado brasileiro, eles querem ganhar corpo, eles querem expandir, e o mercado brasileiro é super próspero para isso. Só que como que eles vão fazer isso? Eles precisam incentivar alguns influenciadores, grandes influenciadores, a entrar na plataforma para atrair público também. E eles acabam dando um retorno financeiro para isso. Olha, você vai produzir conteúdo para minha plataforma durante um período e a gente vai te dar um retorno X com relação a isso. Então isso é legal também, sempre ficar de olho em novas plataformas, em novos lançamentos e ferramentas, porque isso atrai muito influenciador, porque as redes sociais querem influenciadores de peso ali dentro, influenciadores que são importantes em outras redes sociais, para poder trazer relevância ali dentro. Então essa é uma outra fonte de renda. Se eu fosse falar para você, hoje, financeiramente, a plataforma que mais dá retorno é o YouTube. O TikTok, o Reels no Instagram, eles já mostraram que são monetizados em outros países e estão vindo para o Brasil. Estão vindo ainda bem lentamente, mas estão vindo. E a gente não sabe ainda como é que vai ser o retorno financeiro disso ainda, mas a única plataforma hoje que te dá um retorno financeiro é o YouTube. Dentro da área de conteúdo, você já começou a pensar e já tem alguma conversa de licenciamento do seu conteúdo para, por exemplo, uma Netflix ou uma Amazon? Já acontece uma coisa assim? A gente já começou algumas conversas, sim, porque é uma forma de você perpetuar a marca, de você criar novos caminhos também para isso, seja com uma animação, seja com um live action, né? Mas a gente, inclusive, tem alguns desenhos que a gente faz para o próprio YouTube também. Mas a gente já tem algumas conversas iniciadas, assim, até com canais de televisão, para poder fazer algo parecido, né? Para ter alguma coisa que não seja só as redes sociais, né? Qual que é o próximo passo? Como que eu vou atingir novos públicos? Como que eu vou atingir novas mídias, né? Então esse sim é um assunto que já está em aberto, né? Já está em andamento. Ele é um assunto longo, ele é um assunto que ele demora bastante para sair do papel. É só te acompanhar também, como você próprio citou, a própria Netflix e o Prime Video. Para você criar um conteúdo exclusivo ali, você leva um tempo, você tem um tempo de aprovação, mas a gente esse é um alerta também que já acende na gente, com certeza, porque é uma boa opção também para os canais. O Brasil, ele é muito próspero para isso. O Brasil, não é à toa que as redes sociais e as plataformas amam o Brasil, porque a gente consome muito conteúdo. Então, é engraçado, porque eu tenho alguns amigos, né, influenciadores fora do país que a gente se conheceu no próprio TikTok também. E é engraçado porque às vezes a pessoa é muito famosa no país que ela vive, sei lá, por exemplo, na Dinamarca, é super famoso lá, mas a pessoa não chega a ter 1 milhão de seguidores. O país, ele é muito pequeno, o consumo, ele é muito menor, o número de pessoas é muito menor. Então você não precisa ter tantos milhões de seguidores assim para ter uma relevância. Aqui no Brasil, você vê novos influenciadores surgindo todos os dias, principalmente no TikTok, que alavanca a carreira de muita gente e muito rapidamente. Então, ali sim, o número de seguidores, ele mostra o potencial do nosso país. E eu diria que o único segredo de você conseguir crescer tanto ali dentro é volume de conteúdo, porque a quantidade vai te levar à qualidade. Então, a pessoa ela precisa insistir, precisa criar conteúdo, ela vai criando o público dela. E tem que acertar a mão também, né? Você tem que entender quem que é o seu público. Você não vai ter 200 milhões de seguidores no TikTok, porque não são 200 milhões de pessoas que vão gostar do seu conteúdo. Você precisa acertar também, não precisa seguir só o número de seguidores, não é algo que você tem que seguir o resto da vida, porque vai chegar uma hora que começa a estabilizar, né? Você encontrou já qual que é a sua linguagem, quem que é o seu público, vai chegar uma hora que você não tem mais muitas pessoas para atingir, você precisa começar a ter um engajamento maior com aquele público. Perfeito. Você falou sobre o que você deve fazer, criar conteúdo, o que você não deve fazer. Vamos pensar aqui o seguinte, você fez muita coisa muito bem feita, senão não estava aqui. Mas se você pudesse voltar ao passado e dar conselho para o jovem Léo de 2 anos atrás, o que você faria de diferente nessa jornada bem-sucedida que você teve até agora, mas que sempre pode ser melhor? Como é que o Maribica ou tudo que você faz poderia ser melhor? Caraca, que pergunta difícil. Fiz uma brincadeira uma vez, numa caixinha de perguntas, que eu falei assim, que foi bem uma pergunta que eu queria fazer para as pessoas antes da pandemia, né? Se você pudesse conversar com você há 1 ano e pouco atrás, antes da pandemia, se você pudesse voltar no tempo, né, conversar com você, o que você diria, né? E eu respondi também, né, essa caixinha, porque eu falei, bom,
Eu vou incentivar as pessoas a responder, também vou responder. O que eu respondi foi bem simples, tá? Não foi nem pensando em criação, nada. A única coisa que eu respondi foi: investe mais cedo no TikTok. Porque eu demorei um tempo para investir no TikTok e o TikTok já estava dando sinais de que ia crescer muito. Mas eu estava muito resistente na época. Na época, gente, para mim, há 2 anos atrás, só existia Instagram. Eu estava ainda saindo do Facebook, entrando no Instagram. Para mim, era só Instagram que funcionava. Hoje eu vejo que não é assim que funciona. A gente tem 1 milhão de redes sociais, a gente tem que investir em todas que façam sentido. Então, se eu pudesse olhar para trás e falar, olha, se eu poderia te dar um conselho, investe no TikTok logo. Eu demorei, sei lá, uns 4, 5 meses depois que o TikTok já tinha começado a engrenar forte aqui no Brasil. Então, eu não tinha muito essa leitura de mercado, de redes sociais, de tendência. Eu tinha pouquíssima leitura sobre isso, que hoje eu tenho. Hoje eu entendo mais. Então, eu acho que eu faria isso. Agora, o que eu não faria... Meu Deus do céu, o que eu não faria? É difícil falar o que eu não faria, porque tudo que eu fiz, mesmo que eu errei, de alguma forma me serviu de aprendizado, né? Então, sei lá, envolvimento com algumas marcas que não me trouxeram... Que eu falei, você tem que se envolver com a marca no sentido de que você tem que consumir essa marca para poder ter um retorno, né? Sobre marcas. Aproveita para falar qual um exemplo de uma marca que você acha que teve tudo a ver, que vocês trabalharam, pode citar a marca, e aí você explica por que tem a ver essa ligação de marca com um influenciador digital. Bom, a gente tem uma marca super recente que hoje faz super sentido no nosso perfil, que é a Pet Love, que é um canal online de venda de produtos para pet. Então faz super sentido com o que a gente faz. Ele é um perfil que você é de uma pessoa antenada, ela precisa navegar no aplicativo, na internet, e você quer consumir um produto e receber rápido na sua casa e ter tudo fácil. Então isso encaixa muito bem com a gente, porque é um produto que eu consumo, ele tem tudo a ver com o pet, ele está integrado no nosso dia a dia. Só que tem uma marca também, e que é super inusitada, que a gente fez uma ação que já terminou, infelizmente foi uma ação de 6 meses, no TikTok, foi super inesperado, mas que deu muito certo, que foi o Bradesco, né? Quando que eu ia imaginar que... E eu já trabalhei no Bradesco, né, no passado, então como que eu iria imaginar que no futuro eu iria estar fazendo uma publicidade para incentivar as pessoas no TikTok a aprenderem sobre questões financeiras, principalmente com o público jovem, que é o TikTok. E teve muito casamento, porque você imagina a Madá e a Bica ensinando informações financeiras com nome super difícil para pessoas que ainda estão entrando nesse mundo, né? Então isso também foi muito interessante, foi um casamento bem viral, eu diria assim, porque você fala de uma marca que não tem nada a ver com pet, mas que você tem um público que ele é similar, o público jovem que precisa entender sobre finanças, que é o público que segue a gente, né? E a gente falando de um assunto que não tem nada a ver com pet. Então também foi um outro exemplo de sucesso muito interessante que a gente tem, que eu levo com bastante carinho. Muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa, você como estudioso, né? Você falou que você vai às tendências, etc. Com certeza você faz benchmark, né? Em outros influenciadores, em outras páginas, né? Quem que você citaria como exemplos de influenciadores que você tira o chapéu, né? Que você realmente aprecia aqui no Brasil ou, se quiser, fora do Brasil? Olha, tenho top 3 influenciadores aqui, inclusive é da Play 9 também, que eu sempre me inspiro, mas é principalmente o Vitor Fernando, que eu acho que ele tem uma linguagem muito simples, um humor muito afiado e ele é muito rápido em tudo que ele faz. Então eu fico de olho nas redes dele para ver o que ele tá fazendo, porque ele sempre tá ditando regra, ele sempre tá dizendo algo que tá à frente do que eu tinha imaginado. Então ele tá sempre à frente e eu tô sempre olhando para ver o que ele tá fazendo, né, de interessante, sobre o que ele tá falando. Tem uma influenciadora também que é a Pequena Lô, que, putz, pra mim é uma das maiores. Ela também usa muito o humor dela, de uma forma bem tranquila, bem gostosa de você assistir, sabe se comunicar, uma baita influenciadora, tá na mídia em todos os lugares também. E tem um terceiro que eu gosto muito, que é o Isaías, que também fala muito de cotidiano, de coisa, que ele tá em Revelação Humor também, na mesma categoria que a gente. Eu gosto muito do trabalho dele, eu acho que ele cria bons personagens, aqueles personagens a gente associa, a gente sabe o que eles vão fazer, então ele conseguiu criar também uma maneira muito interessante de falar de coisas do dia a dia. Eu não costumo consumir muito conteúdo de pet, porque eu preciso fugir um pouco disso, porque senão eu fico num assunto só. Mas o que eu consumo muito, e não é um específico, são pets fora do Brasil, pets de fora, que eles nenhum tem voz. É muito interessante, parece que os únicos pets que tem voz é aqui no Brasil. Quando você vai para fora, você não acha ninguém. No máximo, você acha uma dublagem que é feita pelo algoritmo da própria plataforma.
Mas eu gosto de consumir isso porque eles ditam algumas tendências, porque eles mostram exatamente o que o pet faz como o cachorro. Que às vezes a gente perde um pouco isso, né? A gente personifica tanto nas nossas redes a Madaya Bica falando, tendo uma personalidade, que às vezes a gente esquece de fazer alguma coisa que o cachorro faria. Então eu gosto de consumir esse conteúdo de cachorro sendo cachorro e reproduzir aqui também, que fica uma coisa viral, que as pessoas adoram consumir isso também. O cachorro sendo animal, né? Sendo ele como deveria ser. Muito legal. Os 3 que você citou são finalistas do IBEST, né? Engraçado, o Vitor e o Isaías competiram com você no Revelação e Humor. Você e o Isaías estão lá na final. O Vitor ficou entre os 10. E a Pequena Lô é finalista top 3 em diversidade. Então, o pessoal está sabendo se posicionar. Uma última pergunta antes de a gente fazer uma brincadeira aqui. O influenciador, cada vez ele tem um espaço maior no marketing, né, na comunicação das empresas, né? Cada vez mais elas entendem que uma informação passada por um influenciador tem aí vamos dizer, uma capacidade de conexão com o consumidor mais forte, né? Se ele souber acertar esse influenciador. Aonde que você acha que vai dar isso? Como você vê daqui a alguns anos o papel de um influenciador em relação ao bolo publicitário? Hoje a gente já vê, acho que é um movimento que a gente já vê acontecendo há algum tempo, porque a gente vê grandes atores e atrizes globais hoje que não estão mais fazendo novelas ou não estão mais tanto assim na TV ou nessas mídias, rádio, TV, jornais. Eles estão justamente migrando para as redes sociais e produzindo conteúdo ali, né? Existem algumas atrizes, principalmente atrizes que eu consumo bastante conteúdo, que elas eram, né, estavam em todas as novelas, fazendo vários conteúdos e de repente não fazem mais isso. Porque ali ela consegue se comunicar muito melhor. E a marca já identificou, as marcas identificaram isso, né? O atingimento, quanto que ele consegue penetrar no mercado, ele é muito maior do que uma propaganda só. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas eu digo que o conjunto ele acaba favorecendo a marca, né? Onde que eu quero estar? Aonde que a marca quer estar? Com quem que ela quer se comunicar? Às vezes um micro-influenciador, ele comunica muito melhor do que um gigantesco, um cara que tem milhões de seguidores, mas o micro-influenciador, ele está direcionando aquele conteúdo, principalmente, sei lá, maquiagem, você conversa com as pessoas que são do seu nicho, e você tem um engajamento super alto. E eu acho que as empresas e as marcas já identificaram isso há muito tempo e estão cada vez mais presentes nesses micro-influenciadores, nas páginas de internet, nos grandes influenciadores, ou né, são celebridades agora estão nas redes sociais, já viram que você consegue se comunicar muito mais rapidamente, de uma forma muito mais pessoal, né, muito mais próxima com o seu público, falando através desses influenciadores. E a própria marca, ela pode ser um influenciador, né? A gente vê aí a própria Netflix, né? O Nubank, a Magazine Luiza, a Magalu, eles já são os próprios influenciadores, né? Da marca deles. Eles mesmo conseguem falar com o público sem precisar necessariamente de uma outra pessoa. Claro que eles também usam, mas eles já são o próprio influenciador. Então eles já identificaram há muito tempo que estando ali, eles têm uma proximidade, eles são virais, e eles se comunicam mais rápido e mais facilmente. Muito legal. Bem interessante. Vamos acompanhar, vamos ver. Agora, só para finalizar, eu queria dar um presente para o público, porque realmente tem muita gente que gosta, acompanha, né, o seu trabalho, e você realmente faz bem a questão das vozes, né, das vozes da Mari e da Bica. E aí eu queria pedir para você mostrar o seu processo, né, de fazer as vozes, né, em câmera, uma conversa entre as duas. E até vou sugerir o seguinte, eu vou te mostrar aqui, não sei se você já viu, esse aqui é o troféu desse ano. Tá, nossa, que lindo, né? Tá bonitão. E eu queria saber o seguinte, como é que é uma conversa hipotética das duas? O que acontece se ganharem o IBEST? O que uma vai conversar com a outra? Quer pensar um pouco ou já é automático? Não, já é automático, porque assim, é engraçado, porque a Bica é uma personalidade, é uma extensão da minha personalidade. Então, basicamente, o que eu penso é o que ela pensa. Ou o que ela pensa é o que eu penso, né? E a Madalena é mais simples, porque a Madalena tá sempre ou com sono ou com fome, ou não tá entendendo a situação. Então, quando você me mostra a placa, eu já imagino o deboche da Bica com relação à placa, a Madalena não entendendo o que significa essa placa, e eu no meio de tudo isso tentando contornar a situação. E agora eu vou fazer a voz delas, mas é muito raro isso eu aparecer fazendo a voz dela, porque fica estranho você olhar para mim e ver eu fazendo a voz dela. As duas nesse momento estão dormindo, porque elas passam basicamente a tarde inteira dormindo. Mas vamos imaginar
que a gente recebe essa placa aqui, ou que a gente ganha a placa, e a reação seria mais ou menos essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Ei, mais uma placa, mais um prêmio para eu colocar na gaveta, vai ficar lá junto com a placa do YouTube, aquele monte de reportagem minha. O que é isso aí de comer? Puxa pra cá que eu tô morrendo de fome. Muito bom, dá vontade de pedir mais. Mas, Léo, foi muito bom, agradeço muito, desejo muito boa sorte e tenho certeza aí que essa sua posição aí, tanta final do IBS, não é uma coincidência, é resultado desse ótimo trabalho aí que só pode continuar e crescer. Então, tenho certeza que nos próximos anos aí a gente vai se encontrar de novo. Novamente, boa sorte. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e prazer.